Olá, candidato. Hoje vamos tratar do assunto a idade dos documentos. O candidato tem que estar muito atento que este é um conteúdo bastante cobrado em praticamente todas as bancas, como o CESP-NB, ESAF, o FRJ-NCE, SESGRAN-Rio, entre outras. O candidato tem que estar atento para saber fazer uma analogia dos autores, como Schellenberg, Heloísa e Marilena. Sem isso, não tem como você realmente atacar esse tipo de questão no que se refere às idades dos documentos. Então vamos ver primeiro a classificação das idades segundo Schellenberg. Segundo Schellenberg, um documento na primeira idade é dito um arquivo corrente ou ativo, ou seja, são os documentos que têm função administrativa e é utilizado com frequência, geralmente ligado à alta frequência. Segundo Schellenberg, um documento da segunda idade é dito intermediário ou temporário. São documentos também com função administrativa, mas qual é a diferença? É que ele é utilizado com pouca frequência, geralmente ligado à parte de contábil da empresa, à parte administrativa, ou seja, ligado ao uso corrente da empresa. No que se refere à terceira idade, os documentos podem ser dito arquivo permanente, custódia morto ou inativo. O candidato tem que estar atento que cada termo aí tem a sua origem dentro da Revolução Francesa. Ser arquivo permanente é pertencer à terceira idade. Custódia é pertencer à terceira idade. Morto é pertencer à terceira idade. E por aí vai. Mas cada termo tem a sua razão de ser. Antes de entrarmos no conceito da Marilena Leite Paz, o que o candidato tem que estar atento? Quando uma questão de prova falar se um documento possui gênero de valor primário, o candidato não pode ter dúvida, é Schellenberg. Para o Schellenberg, os documentos de primeira e segunda idade, que são os que têm função administrativa, são os que têm gênero de valor primário, ou seja, primeira idade ativo ou corrente e segunda idade intermediário ou temporário. Quando o documento perde a sua função administrativa, podemos dizer que ele passa a ter gênero de valor secundário. Fabrício, o que é um documento ter gênero de valor secundário? É o documento, na verdade, perder a sua função administrativa. E ele passa a ter uma guarda permanente dentro da instituição. Fabrício, guarda permanente é guardar permanentemente na instituição? Não. Apenas está se dizendo que ele perdeu a função administrativa e ele não é de uso corrente na atividade empresarial. A terceira idade, o documento pode estar até fora da instituição. O que realmente Schellenberg fala é que o documento passa a ter gênero de valor secundário. Mas, Fabrício, o que é gênero de valor secundário? Gênero de valor secundário é o documento perder a sua função administrativa e ele poderá ser microfilmado. Fabrício, por quê? Ele é obrigado ou pode? Pode, porque vai depender da importância daquele documento para a instituição. A microfilmagem, que no fundo é uma ideia de fotografia do documento, está diretamente associado à importância daquele documento para a instituição. Existe vários contextos da microfilmagem, que eu vou tratar isso lá na frente, dentro da lei dos arquivos, no que se refere a sua microfilmagem, no contexto mais histórico, até entrar dentro da lei. Mas para o Schellenberg, o que realmente nos interessa? Primeira e segunda idade, um documento tem gênero e valor primário, ligado à função administrativa. Quando ele perde a função administrativa, gênero de valor secundário. Segundo Schellenberg, quando o documento passa da primeira idade para a segunda idade, há uma transferência. Quando ele passa da segunda para a terceira, há um recolhimento. Fabrício, um documento pode passar da primeira idade para a terceira? Pode, segundo Schellenberg. Basta perder a sua função administrativa. Fabrício, existe um nome especial para isso? Não. Quando o documento passa da primeira para a terceira idade, apenas está se dizendo que ele perdeu a sua função administrativa e poderá ser microfilmado. Então, você, candidato, tem que estar muito atento. Falou de microfilmagem, gênero de valor primário e secundário, é a visão do Schellenberg. Marilena não trata nada disso, mas eu tenho que fazer o estudo das idades por analogia dos autores. Então, vamos ver a classificação das idades segundo Marilena Leite Paz. Segundo Marilena Leite Paz, na primeira idade, o arquivo é dito ativo. O que é ser ativo? É ter função administrativa. Por analogia, é utilizado com muita frequência? Com certeza, fazendo uma analogia com Schellenberg. Na segunda idade, o documento é dito inativo.
O arquivo inativo se refere a documentos com função administrativa. Mas, Fabrício, tem lá o inativo do Schellenberg, não é o mesmo, é um homônimo, né? O que temos que estar atento? Se você pegar o livro da Marilena Leite Paz, você vai ver que no início os documentos têm duas idades, ativo e passivo. Como essas idades eram pequenas no que se refere à massa documental, foi criada uma idade intermediária com função administrativa que a Marilena chamou de inativo. Então, esse inativo, por analogia, é o arquivo intermediário do Schellenberg ou temporário. Então, são documentos também com função administrativa. No que se refere à terceira idade, a Marilena vai definir o chamado arquivo permanente. O que vem a ser isso? O arquivo permanente, na verdade, são os documentos, por analogia com Schellenberg, que perderam suas funções administrativas. Cuidado! Schellenberg tem todo um contexto, higiene valor primário, higiene valor secundário. Por analogia, Marilena, ativo, inativo e permanente. Esse permanente não é guarda permanente, guarda é outra discussão. Vamos fazer um estudo agora da Heloísa Belotto. Vamos ver o que a Heloísa Belotto fala sobre as idades dos documentos. No que se refere à primeira idade, a Heloísa fala que um arquivo é dito corrente. Agora temos que ter cuidado. Se ela fala que um arquivo é corrente, você vai ver que ele pode ficar em dois locais, num chamado arquivo central e órgão gerador. Tudo isso se refere à primeira idade, mas são locais dentro do conceito da Heloísa, que tem um conceito até administrativo por trás da chamada teoria geral dos sistemas, os sistemas com visão holísticas, com a ideia de departamentalização da empresa e até dos documentos, com a ideia de arquivo central. Mas isso é uma outra discussão. Então, dentro dessa realidade, a primeira idade, arquivo central e órgão gerador, que pode estar palavras-chave para se referir também à primeira idade. No que se refere à segunda idade, temos o chamado arquivo intermediário. Por analogia com os outros autores, são os documentos com função administrativa, mas utilizados com pouca frequência. E a terceira idade é dito o arquivo permanente ou histórico. O que temos que ter cuidado agora? Fabrício, se a Heloísa fala que o documento tem finalidade histórica cultural, isso vale também para a Marilena? Vale. Isso vale para o Schellenberg? Não. Para o Schellenberg, um documento não tem finalidade histórico-cultural, é acidental, é um percurso de história. Se assim o consideram, para ele é um acidente, ou seja, porque isso, como está no contexto da Revolução Francesa, ele cita no livro dele que tem países que dominam e países que serão dominados. Então, o documento não tem finalidade histórico-cultural porque isso é acidental. Se assim o consideram, paciência, palavras do Schellenberg. Então, pro Schellenberg, um documento não tem finalidade cultural. Para os outros autores, tem. Vamos ver a classificação dos documentos com a Lei 8.159 dos arquivos, lá de 91. Os arquivos, quando se referem à primeira idade, à segunda idade e à terceira idade, vocês vão perceber que eles vão defender um dos autores, ou é Heloísa, ou é Marilena, ou é Schellenberg. Mas, na verdade, você vai ver que há uma concatenação dessa linha de pensamento dos autores. Então, no fundo, a lei, dentro de uma realidade econômica administrativa, é o subproduto do poder, não se luta contra isso. Então, dentro dessa realidade, né, até da chamada diplomática, da arquivologia, que eu vou tratar depois, o que realmente acontece? A lei vai garantir certos interesses do ponto de vista arquivístico. Então, vamos ver o que diz a lei no seu artigo 8º. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Corrente é Schellenberg, intermediário é Schellenberg, permanente é Schellenberg. Dentro dessa realidade deve estar seguindo a ideia do Schellenberg. Vamos ver. Parágrafo 1º. Consideram-se documentos correntes aquele em curso ou que, mesmo sem movimentação. Fabrício, isso quer dizer que a primeira idade não é utilizada com frequência? Constitui consultas frequentes? Com certeza. Mas o que vem a ser esse sem movimentação? Muito simples. Isso quer dizer que num dia D, aquele documento, apesar de ser utilizado com muita frequência, pode ser que num dia D não tenha sido utilizado. Não é porque um documento não foi utilizado naquele dia D que eu vou ter que utilizá-lo só para ter uma movimentação dele. Não é isso. Então, por isso que a lei cita esse contexto. Parágrafo 2º. Consideram-se documentos intermediários aqueles que,
não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Quando o documento vai para a terceira idade, na própria segunda idade existem locais especiais que variam de autor para saber o que fazer com os documentos quando cai na terceira idade. O Schellenberg gosta de chamar de record center, a Marilena gosta de chamar de depósito, a Heloísa, depósito temporário. Por analogia, a mesma coisa. Isso faz parte do arquivo, Fabrício? Não. Isso são locais de estudo para saber o que fazer com os documentos quando caem na terceira idade. Quando o documento cai na terceira idade, já foi definido o que foi feito com ele nesses depósitos, assim dizendo, que varia de autor para autor. Então, parágrafo 3º. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Então, dentro da lei brasileira, o documento tem finalidade histórica cultural, mas não é a visão na origem do Schellenberg. Então, temos que estar atento. O que é a idade do documento para o Schellenberg, o que é a idade do documento para a Marilena, o que é a idade do documento para a Heloísa. E temos que estar atento à definição dentro da Lei 8.159, Lei dos Arquivos. Fabrício, como é que eu vou saber, na hora da prova, a quem está se retratando? Muito simples, ele vai ter que te dar uma pista. Se falar gênero de valor primário e secundário, é Schellenberg. Se falar a segunda idade inativo, já sabe que é Marilena. Se falar arquivo central e órgão gerador primeira idade, é Heloísa. Então você já tem algumas palavras-chave aí que definem. Se ele citar a lei, colocar na íntegra a letra de lei, Lei 8.159. E cuidado com essa armadilha que sempre cai em concurso, no que se refere à primeira idade, sem movimentação. É a armadilha ali que a pessoa pensa o seguinte: bom, se o documento é da primeira idade e é utilizado com frequência, como é que não pode ter movimentação? A tendência é o cara marcar errado esse item. Ele está correto. Essa sem movimentação apenas está falando que um documento da primeira idade, sendo utilizado com muita frequência, não quer dizer que ele vai ser utilizado sempre. Não quer dizer que todos os documentos ali que têm função administrativa têm que ser utilizados. Não é isso. Pode ser que num dia D, aquele documento que é utilizado com muita frequência não tenha uma utilização naquele dia específico. E no outro, pode ser que seja utilizado com muita frequência. Então é esse o contexto que você, candidato, tem que estar atento. Se você realmente não entender os autores, não tem como você fazer essas questões de prova. Por isso que essa matéria está sendo dramática aí dentro dos concursos públicos, que se não houvesse entendimento, você não vai conseguir fazer essas questões de prova. Vamos estudar agora tabelas de temporalidade dos documentos, TTD. Objetivo: definir prazos de guarda e destinação de documentos. Esse assunto, dentro de uma bibliografia mais específica, ele é gigantesco. Mas o que realmente nos interessa para concurso público? Temos que saber que TTD é um método de pesquisa, ou seja, criado por Schellenberg, que criou as idades dos documentos. A TTD, que está diretamente associada à criação das idades dos documentos por Schellenberg, é um método de pesquisa. Ele quer dizer o seguinte: criar documentos no que se refere às suas idades não é uma coisa ao acaso, é uma ciência, é uma pesquisa, é um estudo muito detalhado. Então, se cair na prova, Fabrício, o que é TTD? É um método de pesquisa que está diretamente associado a criar os documentos no que se refere às suas idades, ou seja, primeira idade, segunda idade e terceira idade. Vamos ver agora a classificação dos documentos quanto à entidade mantenedora. Bom, se a TTD é o método de pesquisa que cria as idades dos documentos, temos que estar atento agora que esses documentos podem ser públicos ou privados. Fabrício, existe na verdade uma diferença entre os documentos públicos e privados? Apenas do ponto de vista jurídico, né? Que um pertence ao governo, o outro pertence a uma empresa privada, mas uma coisa é certa: seja público ou privado, os documentos de primeira e segunda idade têm função administrativa, é utilizado com frequência e pouca frequência, está ligado à gerência e à parte de treinamento da empresa, ou seja, de uso corrente com função administrativa do órgão, seja público ou privado. Isso que tem que estar claro. Eu posso ter uma semelhança entre certos documentos públicos e privados? Com certeza. Se eu tenho uma empresa do governo, por exemplo, Conselho Nacional de Energia Nuclear, público,
e pego uma empresa de um certo país, que tem documentos também da área nuclear, você vai perceber que aqueles documentos ali devem ter praticamente a mesma metodologia no que se refere à guarda de documentos, no que se refere ao acesso dos documentos, que são documentos muito específicos de uma área. Então é isso que realmente nos interessa, ou seja, segundo Marilena, esses documentos eu tenho que olhar também a chamada empresa, a sua chamada estrutura, a sua chamada função e a sua chamada ação. Ou seja, dependendo da chamada tipologia empresarial ou do tipo de empresa, eu posso ter guarda de documentos muito parecidas, porque se refere a uma mesma atividade fim. Então esse é o contexto que realmente nos interessa. Então, classificação dos documentos públicos e privados. Vamos ver a classificação quanto ao acesso dos documentos. Eles são classificados como franqueados, restritos e confidenciais. O que é o franqueado? É aquele que as pessoas podem ter acesso, ou seja, é de uso corrente na empresa. Restritos, de repente, só um grupo de pessoas pode ter acesso. E confidenciais, esse, dependendo do contexto, está ligado à alta gerência. Você, candidato, tem que estar muito atento, que eu vou ter várias definições disso aí, isso vai variar de autor para autor, eu tenho que saber definir qual contexto eu estou me referindo. Então, quando eu falo franqueado, é ter acesso restrito a um grupo e confidenciais geralmente ligados à alta gerência. Pergunta, será que os documentos confidenciais de uma empresa, como por exemplo, da fórmula da Coca-Cola, será que isso pode estar no computador? Lógico que não. Fabrício, mas a informática está aí. Quer dizer que acabou a arquivologia? Não. No mundo real, do ponto de vista da arquivologia, verifica-se que 50% da massa documental sequer estão no sistema. Por quê? Se as pessoas tiverem acesso a certos documentos confidenciais, com certeza isso vai gerar um problema para a instituição. Principalmente da empresa privada, porque pode ser um segredo ali industrial, que se alguém tiver acesso ali, pode desmontar essa empresa. Então é isso que temos que estar atento. Vamos ver agora alguns exercícios resolvidos aí, focado em questões de provas de concurso público. Questão 1 da CESP-UNB. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. Os arquivos correntes de um órgão são formados pelas correspondências recebidas e expedidas, diferentemente do arquivo intermediário, que é responsável pela guarda dos processos administrativos. Totalmente errado. O que temos que estar atento? Documento da primeira idade tem função administrativa e é utilizado com muita frequência. Em momento nenhum eu falei qual é a tipologia documental que ali está. O que realmente me interessa no contexto é que a resposta tem que girar. Primeira idade são documentos utilizados com muita frequência. Tem função administrativa, geralmente ligada à alta gerência. Segunda idade, intermediário temporário para o Schillenberg, inativo para Marilena, intermediário lá para Heloísa. Então, na mesma linha, eu posso falar que é o mesmo nome, segunda idade. O que realmente me interessa? Utilizado com pouca frequência e função administrativa. Então, a primeira idade não tem nada a ver com a tipologia documental em si. Tem que girar a resposta em cima de utilizar com muita frequência ou pouca frequência. Então, está errado este item. Os documentos dos arquivos correntes, então a primeira idade, representam um ponto de partida para a tomada de decisões no órgão ou instituição? Ponto de partida não. O que realmente interessa é o seguinte, se o documento é da primeira idade, são em regra documentos vitais para a instituição e ligados à alta gerência. Ele não é um ponto de partida. Na verdade, são documentos que têm que ser muito bem guardados, muito bem preservados. As pessoas não podem ter um acesso ali, porque ali pode estar escondidos segredos da empresa. Então o item está falso. Próxima questão. A organização e a classificação dos documentos de uma organização devem ser feitas por tipo documental? Não. Quando você fala classificação, veremos que o Schillenberg tem um tipo de classificação. Por exemplo, específico, geográfico, mnemônico e por aí vai. A Marilena é um outro tipo de classificação. Classificação não é tipologia documental. Tipologia documental é uma coisa, detalharei mais à frente. Classificação é outra. Então o item está errado. Os documentos consultados com pouca frequência, deve ser Schillenberg. Primeira idade, muita frequência. Segunda idade, pouca frequência. Então, os documentos consultados com pouca frequência
fazem parte do arquivo corrente? Errado. É Schellenberg que citou a ideia de frequência. E para o Schellenberg, o arquivo da primeira idade, isso sim, utilizaram com muita frequência. Pouca frequência é segunda idade. Então o item está falso ou errado. Vamos fazer a próxima questão da CESP-NB. Acerca das teorias e dos princípios arquivísticos, julgue os itens a seguir. O arquivo intermediário já sabe que é a segunda idade. Assim como o arquivo corrente já sabe que é a primeira idade. É constituído de documentos de valor primário? Com certeza, Schellenberg. Para o Schellenberg, se os documentos possuem gênero de valor primário, se refere à primeira e segunda idade. Então, você vê que definiu a questão em cima do Schellenberg. A teoria das três idades considera o valor secundário dos documentos como principal elemento para a definição das idades documentais. Totalmente falso isso aí, né? O gênero de valor secundário apenas diz que o documento perdeu a sua função administrativa. A resposta tem que girar nisso. Então o item está errado ou falso. Exercício 3, CESP-NB. Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. O recolhimento é a passagem dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários e tem como objetivo racionalizar os trabalhos de arquivamento e de localização dos documentos, liberando espaços e economizando recursos materiais. O item está falso, pois quando o documento passa da primeira idade para a segunda idade, há uma transferência e não um recolhimento. O método de avaliação de documentos de um arquivo aplica-se a unidades isoladas e não a um conjunto dos documentos. Errado, não é unidades isoladas. Toda documentação tem a sua razão de ser dentro da chamada função administrativa, segundo Schellenberg. O arquivo intermediário é constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa. Não é intermediário. É o quê? Permanente, segundo Schellenberg. Segunda idade, ele tem função administrativa. Então o item está falso. O que percebemos ao fazer essas questões de prova da CESP-NB? O candidato tem que estar atento daqui para frente que quando o assunto for idade dos documentos, ele tem que saber a diferença do Schellenberg, da Marilena, da Heloísa e o que está dentro da lei. Qual o melhor resumo aí para o Schellenberg? Primeiro, para o Schellenberg, o documento tem que ter gênero de valor primário e secundário. O que é gênero de valor primário? São os documentos que têm função administrativa. É utilizado com frequência, primeira idade e com pouca frequência, segunda idade. Tem gênero de valor primário. Fabrício, um documento da primeira idade pertence então à primeira e segunda? Não, à primeira ou segunda, porque um documento não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ou ele está na primeira idade, ou ele está na segunda idade. Quando o documento, segundo Schellenberg, perde a sua função administrativa, o que realmente acontece? Muito simples, ele passa a ter gênero de valor secundário, perde a sua função administrativa. Fabrício, ele obrigatoriamente será microfilmado? Obrigatoriamente não. Ele poderá ser microfilmado, porque veremos que a microfilmagem é a primeira ideia de fotografia dos documentos. Isso quer dizer que microfilmar um documento está diretamente associado à importância do documento para a instituição. Mas, Fabrício, se o documento foi microfilmado, ele é importante para a empresa? Com certeza sim, porque microfilmou, guardou. Consequentemente, o que eu tenho que estar atento numa questão da CESP-NB, que já caiu muito concurso público? Se um documento foi microfilmado, uma coisa é certa, ele terá uma guarda permanente. Porque se for microfilmado, ele tem uma importância para a instituição. Então, o candidato tem que saber associar principalmente o Schellenberg. Gênero de valor primário, gênero de valor secundário. Quando o documento passa da primeira idade para a segunda idade, há uma transferência. E da segunda para a terceira, há um recolhimento. Esse termo, na verdade, já é unânime em todos os autores. Um documento passar da primeira para a segunda, há uma transferência. E da segunda para a terceira, há um recolhimento. O Schellenberg cita que um documento pode passar da primeira para a terceira, perdendo a sua função administrativa. Não há nenhum nome especial para isso. A Heloísa, temos que estar atento, assim como a Marilena. A Marilena, mais atenta ainda. Por quê? A segunda idade da Marilena, ela define inativo. Qual é a armadilha aí?
Ah, Fabrício, inativo perdeu sua função administrativa. Para Marilena, não. Para Marilena, o documento ser inativo é a segunda idade com função administrativa. Por analogia, é o temporário ou intermediário do Schellenberg. Então, se vier uma questão de prova, um documento com função administrativa pode ser dito inativo? Pode. E é a visão de quem? Da Marilena. Que é a Marilena que fala que um documento na segunda idade é dito inativo. Se cair uma questão de prova que vê assim, o arquivo central ou órgão gerador, já sabe que é Heloísa Belotto, que define que na primeira idade o documento pode ficar no chamado arquivo central e órgão gerador. Quem faz questões muito boas associando os autores é a Fundação Carlos Chagas. Tem uma questão muito interessante que em cada resposta ela cita um autor. Primeira idade, ativo ou corrente, pode ser lá o Schellenberg. Aí na segunda idade ela colocou inativo, da Marilena. E a terceira idade colocou o permanente. Qual era a maldade ali? É saber se aquele inativo era terceira idade ou segunda idade. Como ele pedia primeira, segunda e terceira idade respectivamente, o que o candidato tinha que estar atento? Ele tinha que perceber pela resposta que a segunda idade ali se referia à Marilena e não ao Schellenberg. Então você, candidato, fique atento. Tem que ver também o que está na Lei 8.159, Lei dos Arquivos, a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. Você percebe que ele está pegando uma definição mais em cima do Schellenberg. Então é isso que realmente você, candidato, tem que saber. Heloísa, Marilena, Schellenberg e a lei. Não existe, para concurso público, o estudo de arquivologia sem estudar os autores. Pode ter certeza, você, candidato, não terá a menor chance de fazer esse tipo de questão. Então, cada banca tem a sua particularidade, cada banca faz uma correlação nos autores e você realmente vai ter que buscar esses autores em cima das chamadas palavras-chave, como gênero de valor primário, gênero de valor secundário, arquivo central e órgão gerador, segunda idade, o chamado arquivo inativo da Marilena. Então são palavras-chave aí que a banca está te dando aí de graça e você realmente tem que perceber isso. Candidato, não se iluda. Baixe as provas. Se você vai encarar a CESP-UNB, baixe as provas da CESP-UNB. Se você vai encarar as provas da Fundação Carlos Chagas, que são questões mais perigosas, porque são questões de múltipla escolha, onde a informação ali é mínima, no sentido de é uma ou duas palavras-chave que te joga nos autores e você tem que estar atento a isso. A Sesgran Rio também faz isso muito bem, mas com uma sutileza muito maior com relação às outras bancas. O que a Sesgran Rio tem feito? Ela te dá, às vezes, uma frase com, sei lá, 5, 6 palavras e uma palavrinha ali te joga no autor. E se você realmente não perceber isso, você não vai saber qual a idade que se refere. Então, mais uma vez, falando e finalizando, estude os autores, faça um resumo, faça uma analogia e faça um estudo muito focado na sua banca. Então, espero que você tenha entendido muito bem as idades dos documentos, que varia de autor para autor. Como dica para estudo, indico o livro Arquivologia para Concursos, do autor Fabrício Mariano, da editora Academia. Esse livro é interessante porque é um livro voltado somente para concurso público, onde na verdade é feito um resumo ali de todos os autores e as bibliografias que realmente caem em concurso. Então, ali você vai ter um estudo direto, muito objetivo, de questões de prova, e ali tem teoria e exercício de todas as bancas. Espero que vocês façam um bom estudo e até a próxima.